Afromigueiro, me saí, me assanha, me embale, me afronta, pra eu sair no seu cortejo. Afromigueiro, DNA mitocondrial do mundo inteiro. Bem, eu entendo o design como uma área do conhecimento que é mediadora de processos, tanto para conformar objetos como comunicação e processos em si, né, em sistemas e tudo mais. Bom, se a gente considerar então que design é projeto, a partir desse ponto então o design está em praticamente tudo, né? A partir do momento que você pensa em algo para ser melhor utilizado, para ser mais bonito, para ser mais funcional, enfim, foi pensado isso, foi feito um projeto disso, né? E se foi projetado, foi pensado, automaticamente é design, né? Do meu ponto de vista. A gente encontra design em praticamente tudo, né? Aqui ao meu redor, por exemplo, desde essa câmera tem design, enfim, na minha caneca aqui tem design, se essa caneca foi pensada, né, de uma maneira, como que eu seguro da melhor maneira essa caneca para que não queime minha mão, por exemplo, enfim, isso já é design, né? O design no dia a dia, ele está presente em várias coisas, né, em várias ocasiões, seja em objetos de uso, né, então quando a gente pensa no design de produto, no design industrial, né, então no mobiliário, num automóvel, num eletroeletrônico, né, então os produtos que a gente usa no dia a dia, eles possuem a interferência do design, pensando em sua forma, em sua configuração, em sua interface mesmo com o usuário final. E também nos produtos, né, nos objetos de comunicação, por exemplo, né? Então, quando a gente se depara com todo tipo de material impresso, editorial, promocional, embalagem de produto, né, o próprio desenvolvimento de marca, né? E a gente também vai encontrar o design se manifestando no dia a dia na organização dos espaços, né? Então, quando a gente ouve falar do design de interiores ou do design de ambiente, é esse design que vai pensar a organização do espaço e os seus elementos estéticos e de conforto, né, e de expressão mesmo, né, que a gente quer transmitir ali naquele espaço, ou naquele objeto, ou naquela comunicação. Às vezes não tem um bom design, né? Pode ser que você até tenha pensado, mas não teve o melhor projeto, mas nem porque não é o melhor projeto não deixou de ser design. Eu entendo dessa maneira, né? Tem bons projetos de design e projetos de design que não são tão bons, né? Então, enfim, design tem praticamente tudo ao redor da gente. Em geral, tem muita coisa, se não for tudo, ou a maioria das coisas, tem design. Né? Dá para pensar design de uma forma bem ampla. Eu entendo design como uma profissão que auxilia na mediação também de processos, na configuração de artefatos, de sistemas, de comunicações, com o objetivo de melhorar, né, o desempenho de empresas, de produtos, de eventos, de pessoas. O que é essa profissão, então, do design, né? Para mim, a profissão é justamente essa que a gente pensa para criar um produto, para criar uma peça gráfica, né? Faz um projeto, né? Parte de um princípio e normalmente tem um objetivo. Então, eu, como designer gráfico, quando estou fazendo cartaz, eu tenho então um princípio lá, um objetivo, que é comunicar tal informação através dessa peça, né?
Essa profissão, então, tem essa função de pensar algo, né, e trazer a melhor solução possível, a melhor solução que eu consigo alcançar. Nunca tenho só uma solução, tem sempre diversas soluções, mas eu posso pensar então nesse... O profissional pensa nisso, né? A profissão é para isso. Tanto para fins econômicos, né, como para outros fins, como, por exemplo, melhoria mesmo da condição de vida, ou ligado mesmo a processos políticos, né, como design e ativismo e tal. Isso me lembra, inclusive, quando entrei na faculdade de design, lá no ano 2000, e na primeira aula, o coordenador do curso ele veio falar sobre qual era o perfil do profissional para fazer design, né? Qual é o perfil do designer. E ele até comentou que a filha dele tinha falado, não fale isso, porque você vai, de repente, já tentar separar pessoas, a galera não vai curtir. Mas eu particularmente curti, porque ele estava falando justamente sobre isso, que eu, de certa forma, eu concordo com alguns pontos, né? Qual é o perfil do profissional designer? Eu acho que o designer é aquela pessoa curiosa, aquela pessoa detalhista, né? Porque a gente vai, através de detalhes, conseguir essa melhor solução para resolver esse problema que a gente vai ter, né? Então tem que olhar os detalhes, então tem que ser detalhista, tem que ser curioso, tem que estar experimentando coisas. Eu acho que são coisas essenciais para o designer. O profissional de design, ele tem uma formação bem diversificada, né? Então, a gente vai ter uma série de conhecimentos, de conteúdos e de práticas para formar esse profissional que vai ser capaz de fazer todas essas coisas. Então, serão conteúdos, conhecimentos, habilidades ligadas às artes, principalmente num contexto de artes aplicadas, comunicação, né? Outros conhecimentos mais relacionados mesmo a atuar na sociedade, né? E história da arte, ética, alguns conhecimentos mais específicos, assim, da prática mesmo profissional, né? Então mais técnicos, que envolvem conhecimentos no uso de certas tecnologias, e aí vai depender muito também de como que esse profissional vai atuar, onde esse profissional vai atuar. Ele acaba se especializando em certas linguagens, em certas ferramentas também. E é um profissional que tem que conseguir se atualizar sempre, porque à medida que os processos produtivos vão mudando e as tecnologias vão mudando também, surgindo coisas novas, a gente tem que se atualizar para conseguir, né, atender às demandas da sociedade. Enfim, assim, falando de uma maneira muito resumida, muito superficial, então o profissional de design ele tem essa formação assim bem abrangente e algumas especificidades aí, a depender de cada linguagem que ele vai trabalhar, né, no seu processo aí de formação, né? Não só na graduação, mas em cursos técnicos, especializações e por aí vai. Cada profissional também vai construir a sua carreira, né? E dentro do que deseja, das oportunidades, vai buscando esses conhecimentos mais específicos. E afinal, o que é design? O design ele é essa atividade que tem esse processo, né, de pensar algo, idealizar algo, imaginar algo que vai ser realizado, né, vai ser materializado de alguma forma, né? E ele vai nascer justamente nesse contexto, né? Quando na sociedade existe essa necessidade de um profissional que precisa planejar, né, pensar, antever o que vai ser produzido posteriormente, né? Bom, para mim design, como falei, design é projeto. Eu aprendi isso e carrego comigo esse conceito. E se design é projeto, poxa, então design
é solucionar problemas, né? É você pegar uma certa situação. Eu tenho aqui, falando em produto, por exemplo, eu tenho aqui essa situação que eu preciso manter o meu café aquecido, né? Eu tenho um problema para solucionar. Então eu vou tentar projetar algo, pesquisar materiais e possibilidades para que eu possa criar algo onde mantenha esse meu café aquecido, né? Temos aí a garrafa térmica, por exemplo, que é um produto do design, né? Se nós considerarmos o design dentro desse processo de pensar para realizar, entendendo esse pensar como planejar, antever, projetar, né? E para ser realizado de alguma forma. E esse realizar como construir, montar, organizar, fabricar. Então, em princípio, nós podemos entender sim que design está em tudo. Design é projeto, design é solucionar problemas. Dois, três. Olá, meu nome é Tadeu Costa, sou design gráfico, tenho 63 anos, já tem 35 anos que eu me formei, formado pela Universidade Estadual de Minas Gerais, Belo Horizonte. Nesse período eu trabalhei em várias empresas e gráficas, escritórios, tive o meu estúdio de sócios, né? Eu sempre estive perto desse universo do desenhar, dos objetos, dos livros, pela tipografia. Eu sempre tive curiosidade por isso, inclusive para entender como foram feitos, né? De maneira, como foi composto, né? Sempre tive uma curiosidade. E o meu pai foi uma pessoa que me influenciou bastante na questão do uso do desenho, e esse desenho se transformar num produto, né? Ele era alfaiate, tinha um primor pelo desenho, pela medida precisa dos clientes que ele atendia em nossa casa. Eu cresci vendo meu pai desenhando calças de uma maneira tão primorosa e tão perfeita, porque aquele desenho, mais à medida, o cliente respondia ou me enviava um recado para o meu pai informando que a calça estava excelente. Através de um objeto, uma satisfação, um bem-estar para uma pessoa, né, que eram os clientes que meu pai atendia. Esse foi o meu primeiro contato, diríamos assim, com o desenho, o produto e a resposta do consumidor. Essa experiência, essa vivência com meu pai também, ela foi recebendo outros elementos. Meus primeiros contatos com a tipografia foi na cidade de Juiz de Fora, próxima a Cataguases, onde eu nasci. Meu tio Geraldo, que tinha uma tipografia em casa, e ali também eu conheci um outro mundo de reprodução que eu só percebia que tinha algum processo para colocar o jornal da minha cidade nas bancas, né? Mas tinha uma curiosidade para saber. Então, esse contato com a tipografia foi também muito interessante na minha adolescência. A partir daí, a vivência de fazer fanzine no colegial, né? Criávamos um grupo de estudo, de teatro. Então, esse entorno assim, deu uma ilustração muito boa assim, para fundamentar que eu estava dentro de um ambiente que talvez futuramente daria para viver desse processo. Não tinha muita certeza, né? Desenhar, estar sempre ativo perto de grupos de poetas, do teatro, isso foi aos poucos formando a minha bagagem, formando o meu repertório em torno de uma profissão que eu não sabia também como era. Não tinha noção naquele período. E fui aos poucos descobrindo que a comunicação visual era a minha área mesmo, pelas atividades da escola, enfim. E na empresa que eu trabalhava também, que era a TV Globo. Trabalhava com a parte de vinhetas, de casting, enfim. Então isso foi muito importante dentro da minha formação. Acredito sim que não tive sorte, mas por acaso, dentro da mudança dessa transição do manual para o digital, para todo o processo digital, eu convivi pedaços por pedaço. Essa vivência, de repente, de
conhecer o processo, foi o que aos poucos eu fui descobrindo que eu sempre tive perto, volto a falar, de dois grandes, diríamos assim, né? Que é o meu tio Geraldo, o meu pai, pela habilidade que tinham para produzir produtos, né, e impressos. E é interessante quando a vida nos apresenta um caminho ainda não muito esclarecido, e no passar desses anos, a cada momento, a cada conquista, não foi fácil. Principalmente sendo uma pessoa preta. Não foi muito fácil. A desqualificação, ela já entrava com a minha presença. Profissionalmente, hoje o design ele tem que ter uma atitude diferente de 5, 10 anos atrás. Principalmente para a juventude que está chegando aí, né? Na realidade, boa parte da fundamentação do conhecimento, do aprendizado do design está sempre amarrada a uma ferramenta, e essa ferramenta como extensão de soluções infinitas. Mas eu faço uma sugestão a todos os profissionais que estão começando, ou até aqueles que já estão um tempinho já no mercado, descobrir quais são os designers brasileiros que estão fazendo história, estão presentes, né, dentro desse conjunto, quais são os designers pretos que estão atuantes e também construindo um novo momento dentro desse espaço tão disputado, né? Acho que é o momento de descobrir também os nossos valores, é isso que me importa. É isso que tem que realmente fazer parte do nosso dia a dia, descobrir o nosso valor. Sim, eu tenho que me fundamentar em cima de uma ciência do coletivo. Mas podemos acreditar também na nossa estrutura e o corpo docente e discente que está em fase de produção, de crescimento, né, a todo momento. Essa juventude que está chegando aí com muita garra. Ser design gráfico é mais do que uma atitude profissional, né? Auxiliar as pessoas a consumir cultura, consumir hábitos, né? Mediar esse convívio com a sociedade, né? Auxiliar também com ferramentas e produções o próprio conteúdo cultural que essa pessoa ou um coletivo ou a sociedade quer realmente publicar, informar, né? Enfim, então dominar essas ferramentas, mesmo que o suporte seja extremamente, diríamos, rústico, o que vale é a solução. O desenho, para mim, é um fio condutor, qualquer desenho é um fio condutor dos nossos sentimentos, valores e respeito ao próximo. Eu posso fazer da minha fala um belo desenho, uma bela estilo, ou uma serigrafia, né, um offset de 4 cores, né, ou com cores especiais, né, enfim. É isso. Quem me chamou de macumbeiro já acendeu vela pro santo no meu terreiro. Afromigueiro, me saí, me assanha, me embale, me afronta, pra eu sair no seu cortejo. Afromigueiro, se você é pentecostal ou de lá da Universal, eu sou DNA mitocondrial do mundo inteiro. O feiticeiro que é racista tá na igreja de batina, e o pastor que te domina é